Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntaram uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isto é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saciai-nos, ó Senhor, com o vosso amor, exultaremos de alegria. Saciai-nos, ó Senhor, com o vosso amor, exultaremos de alegria. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos meditando hoje as leituras do 28º domingo do tempo comum. Estamos bem adiantados já na nossa caminhada de tempo comum. Já é do conhecimento nosso que nós temos 34 domingos. Portanto, daqui a alguns domingos, nós vamos fechar esse tempo comum e vamos começar um novo tempo, o tempo do Advento. Aquelas 4 semanas que antecedem o Natal, que a igreja nos convida a fazer uma verdadeira faxina no nosso coração.
para que Jesus, na noite do Natal, encontre um coração transformado numa manjedoura, onde ele possa se sentir à vontade. O nosso ano litúrgico, ele não é igual ao ano civil. O ano civil começa lá no dia 1º de janeiro. O ano litúrgico não. A igreja entende que nós devemos começar a nossa caminhada preparando a chegada de alguém. Por isso que o primeiro domingo do Advento é um final de semana, o último final de semana de novembro. Ali começa o nosso ano litúrgico, preparando a chegada de Jesus. E no tempo comum, ao longo dos 34 domingos, a cada domingo nós somos interpelados a uma mudança. O que é que precisa mudar dentro de mim? O que é que precisa mudar nos meus relacionamentos, na minha intimidade com Deus? E nesse final de semana, nós somos convidados a refletir sobre as escolhas que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida. Tanto as escolhas boas, como aquelas escolhas que não são muito boas, mas servem para o nosso crescimento. Quantas vezes na nossa vida nós escolhemos coisas erradas? E só depois, quando vem as consequências dessas escolhas, que nós nos damos conta, por que é que eu fui tão ingênuo? Por que é que eu fui tão bobo? Por que é que eu não fiz a escolha certa? Mas das escolhas erradas também sai o nosso crescimento. A primeira leitura que nós ouvimos, tirada do livro da Sabedoria, o capítulo 7. Nós já lemos alguns trechos do livro da Sabedoria ao longo desse ano. Já sabemos que o livro da Sabedoria é o livro mais novo do Antigo Testamento. Foi escrito mais ou menos 100 anos antes de Jesus nascer. Portanto, é um livro muito recente, em vista dos outros livros que foram escritos 10, 12 séculos antes de Cristo. E o livro da Sabedoria foi escrito numa época em que os sábios gregos queriam a todo custo impor uma cultura, ou melhor, colocar a cultura grega como se fosse a melhor cultura do mundo. Se apresentavam como sendo os melhores, se apresentavam como sendo os maiores, os superiores a todos, dizendo assim: a nossa cultura, ela é superior a qualquer outro tipo de cultura. E assim convidava os judeus a irem abandonando a sua fé, a irem abandonando os seus costumes e fazendo opção por essa nova cultura, a aderir-se a essa cultura. É aquele período na história que nós estudamos lá no colégio, o período que nós chamamos de helenismo. O helenismo foi essa tentativa de colocar a cultura grega como superior a todas. E muitos se encantavam com o brilhantismo da cultura grega. E nesse contexto surge o livro da Sabedoria, em que o autor vem afirmar que só Deus garante a verdadeira sabedoria. Só Deus garante a verdadeira felicidade. Felicidade verdadeira, sabedoria autêntica, nós encontramos em Deus. Mas não é uma sabedoria de acúmulo de conhecimento. Não é porque uma pessoa fez várias faculdades, doutorado, pós-doutorado, que nós podemos dizer que é uma pessoa sábia. É uma pessoa que acumulou conhecimento ao longo da sua vida. Mas a sabedoria que o livro está nos dizendo é diferente. É essa sabedoria que me faz capaz de fazer as escolhas certas, que me faz capaz de tomar decisões acertadas, de escolher valores verdadeiros, capazes de me conduzir a uma verdadeira vida. Portanto, essa sabedoria que vem de Deus, o autor deixa muito claro, ela vem de Deus, é um dom que Deus nos oferece, mas nós só vamos ter essa sabedoria na medida em que nós abrirmos o nosso coração
para receber essa sabedoria. Deus não obriga ninguém a receber essa sabedoria que vem do alto. Somos nós que vamos fazer escolha por essa sabedoria. E aí o texto de hoje nos dá um exemplo, nos lembra o rei Salomão, que foi até o santuário pedir a Deus sabedoria. Salomão era um jovem inexperiente, que foi até o santuário e pediu a Deus um coração cheio de entendimento, um coração que fosse capaz de discernir entre o bem e o mal. Se nós abrirmos a nossa Sagrada Escritura, lá no 1 Reis, capítulo 3, versículos 12, nós vamos ver essa história de Salomão, que vai até o templo e pede que Deus lhes dê um coração capaz de entender, um coração capaz de escolher, de saber o que é bom, o que não é tão bom. Até porque, para esse jovem Salomão, sabedoria era o valor mais apreciado, muito mais do que ouro, muito mais do que prata ou de qualquer outra riqueza. Essa sabedoria, segundo Salomão, ela não perde o seu brilho nunca, ela não perde o seu valor nunca. Mas essa sabedoria amadurecida, essa sabedoria testada, ela não nos afasta dos outros bens. Pelo contrário, fazendo opção por essa sabedoria, nós vamos encontrar os outros bens. É a sabedoria que me permite usufruir os bens desse mundo com maturidade, com equilíbrio, com seriedade, não permitindo que eles nos conduzam. Então que fique muito claro, a igreja nunca foi contra nós termos os nossos bens, desde que esses bens sejam usados com maturidade, com equilíbrio. Depois da nossa segunda leitura, a carta aos Hebreus, o capítulo 12 e versículos, ou melhor, o capítulo 4, versículos 12 até o 13. Essa segunda leitura foi escrita mais ou menos 70 anos depois de Cristo. E foi escrito no momento em que o autor quer estimular o ouvinte a uma verdadeira fé, a uma vivência de uma fé madura, de uma fé coerente. E no texto dessa segunda leitura, ele vem nos dizer assim, que a palavra de Deus, transmitida aos homens por Jesus, não é um conjunto de frases vazias, que entram por um ouvido e saem por outro, mas deve ser palavra viva, palavra atuante, palavra que transforma, e uma vez escutada, uma vez que ela entra no coração do homem, deve ser como uma espada, bem afiada, que transforma toda a sua vida. Portanto, essa palavra de Deus, aparentemente frágil, é de uma força enorme, que enche a história, que é capaz de fazer homem novo, que é capaz de trazer vida nova, na medida em que eu me deixo conduzir por essa palavra. Então eu fico aqui pensando, gente, essa palavra foi semeada há quanto tempo? Há mais de 2000 anos. Será que essa palavra ela vem perdendo força ao longo da história? Será que essa palavra ela não tem mais o poder de transformar? Será que essa palavra ela não tem mais o poder de fazer vida nova? É um questionamento, porque por que é que não acontecem as mesmas conversões que aconteciam lá no tempo de Jesus? Quando a palavra era semeada e uma multidão ia atrás da palavra. 5.000 homens se convertiam numa pregação. Por que é que essa palavra não consegue mais tocar o coração da nossa juventude, da nossa humanidade? Por que é? Essa palavra, ela vem de encontro com aquilo que nós vamos acrescentando a ela. A palavra de Deus, ao longo desses anos todos,
muitas vezes vem sendo usada para oprimir, vem sendo usada para validar coisas que nascem na cabeça do homem. Essa palavra que ao longo da história vem sendo usada, vem sendo acrescentado coisas. E aí, em pleno século 21, muitas pessoas não vivem mais a palavra, mas vivem do acréscimo que foi dado à palavra. Vivem da imaginação e muitas vezes a palavra corrompida. Assistam. Não vou pedir para assistir, não, senão vocês vão assistir mesmo e eu vou acabar perdendo fiéis. Mas olha só os nossos televisores nas madrugadas. Quantas vezes ali a palavra ela é totalmente modificada para atender o desejo ou para atender a ganância de um pastor? Quantas vezes a palavra ela é modificada para trazer medo no coração das pessoas? Ou faz isso ou vai para o inferno. Quantas vezes essa palavra ela é usada de uma forma tão grotesca para validar muitas vezes a minha injustiça? Em nome de Deus. Quantas vezes essa palavra vem sendo atacada, modificada? Então ela não tem mais o poder de transformar se nós não bebermos na sua fonte. A água pura, a água verdadeira. Tinha uma freira lá em Belo Horizonte que ela sempre dizia assim: padre, a palavra de Deus deve ser como um coco na nossa vida. Se nós quisermos beber água de coco, nós temos que fazer muito esforço. Ainda mais se a gente não tem um facão do lado para cortar. Precisa cavar muito para chegar naquela água gostosa que tem ali dentro. É diferente de uma uva que a gente pega e coloca na boca, é uma facilidade, uma banana. Agora, a palavra de Deus comparada com um coco, eu preciso cavucar, eu preciso mexer até que eu chegue lá naquela água que vai saciar a minha sede. Essa palavra, ela não deve ser adulterada, ela não deve ser modificada. E nós não podemos viver da adulteração, nem da modificação da palavra. Nós precisamos viver a palavra na nossa vida. E por fim, a gente olha o evangelho de hoje, o evangelho de São Marcos, o capítulo 10, em que Jesus vem dar-nos uma catequese sobre aquilo que é exigido no reino de Deus. E aí tem essa história bonita que diz que um homem ajoelha-se diante de Jesus e faz uma pergunta. Lá no versículo 17, qual é a pergunta que o homem faz para Jesus? Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para ganhar o céu, a vida eterna? O que é que eu devo fazer para ir para o céu? Essa pergunta desse homem pode ser a pergunta do nosso coração nesse dia de hoje. O que é que eu devo fazer para ir para o céu? E aí Jesus fala: olha, Deus, bom mesmo é Deus. Então não trata-se aqui de alguém que veio até Jesus para colocar Jesus em apuros, para testar Jesus, como faziam os fariseus e os doutores da lei. A postura desse homem é de alguém sincero, é de alguém que procura Jesus com sinceridade no coração, é de alguém que tem uma vida reta. Então Jesus começa a fazer perguntas para ele. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: eu tenho observado isso desde a minha juventude. Até porque, gente, na época de Jesus, aqueles que viviam de acordo com a lei, recebiam de Deus a vida eterna. Então era muito fácil até Jesus, segundo a teologia daquela época, era muito fácil ir para o céu. Bastava cumprir o preceito, bastava cumprir a lei, bastava cumprir um rito. E essa facilidade, ela vem se estendendo até hoje. Tem muita gente que pensa que vir à missa todo domingo é certeza de céu garantido.
Tem muita gente que pensa que, eu rezo meu terço todo dia, então Deus não tem outra alternativa senão me levar para o céu, porque eu cumpro aquilo que falaram que era para mim cumprir. Mas aí nós perguntamos, e como é que anda o coração? Às vezes reza o terço de dia e comete injustiça à tarde. Às vezes participa da missa no domingo e a semana inteira vive uma vida como se fosse um pagão. Às vezes participa da missa e quando volta para casa briga com a esposa, briga com os filhos, pega o telefone para fazer fofoca. Mas eu participei, então Deus tem que me salvar. Jesus vem dizer, Deus conhece o que tem aqui dentro. Se Ele conhece o que tem aqui dentro, então Ele vai nos julgar. Será que eu vou passar por esse mundo vivendo uma vida de falsidade? Será que eu vou passar por esse mundo só para mostrar para os outros que eu sou uma pessoa boa, sendo que eu não sou uma pessoa boa coisa nenhuma? Eu tenho vou fazer 11 anos de padre. Eu já vi tanta coisa nesses 11 anos de padre. Pessoas aparentemente santas, que a gente pode colocar ali, essa pessoa deve ir para um altar. Mas começa a conviver com essa pessoa, a gente percebe quanta maldade tem no coração. Aqui não, gente. Aqui por enquanto eu não identifiquei ninguém assim não. Mas na minha primeira paróquia, olha, cabe nas 2 mãos e nos 2 pés. Pessoas que vivem a falsidade, achando que vai mostrar isso para os outros. E Deus também vai entrar na onda. Não, Deus sabe o que tem aqui dentro. Por isso que o coração é esse território tão sagrado que só Deus consegue ler aquilo que tem ali dentro. Só Deus consegue ver o que eu guardo ali ao longo do meu dia, ao longo da minha vida. Então, se não tem mudança de coração, nós vamos ser eternos hipócritas, que quer mostrar uma coisa, mas não vivem nada daquilo que mostra. Que Deus nos livre desse câncer, porque esse câncer consome a nossa alma. Esse câncer nos leva para o inferno. O câncer da falsidade, o câncer da hipocrisia, o câncer de uma vida totalmente desregrada, mas com o crucifixo no peito, achando que é melhor do que os outros. Nós precisamos nos libertar disso, que isso nunca corrompa a nossa comunidade. Então Jesus pergunta para aquele homem, então você cumpre tudo isso, então vamos dar mais um passo nesse caminho para o céu. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aí você vai ter um tesouro no céu. E aquele homem foi embora triste, porque ele não foi capaz de dar esse passo. E esse tesouro, esses bens que nós lemos no Evangelho, nós podemos muito bem entender como o cinismo e a hipocrisia que muitas vezes nós guardamos no coração. Enquanto nós não nos desfizermos de tudo isso, o céu vai ficar cada vez mais difícil para nós. Jogar tudo isso fora é permitir que Deus se sinta à vontade ali dentro. Não precisa repartir os bens, não precisa doar e ficar mais um na fila daqueles que precisam receber. Eu preciso jogar fora aquilo que me impede de ser um cristão verdadeiro, um cristão autêntico. Eu não posso colocar as minhas seguranças e as minhas esperanças naquilo que é desse mundo, porque as coisas desse mundo vão ficar para trás. O tesouro que Jesus fala que nós precisamos ajuntar no céu, nós vamos mandando primeiro do que nós. Não vai junto no caixão conosco. Esse tesouro nós vamos mandando. Cada obra boa que nós fizermos aqui na terra, nós vamos mandando esse tesouro lá para o céu. Ajuntar tesouro no céu precisa ser antes da nossa partida. Ele não vai junto conosco. Por mais que o meu caixão seja revestido de ouro, revestido de prata, por mais que ali dentro se coloque dinheiro, tudo isso vai ficar na terra. O que vai construir esse tesouro no céu, nós vamos mandando ao longo da vida. É um investimento que nós vamos fazendo ao longo da vida. Por isso vamos pedir para Deus essa graça, que coloquemos as nossas esperanças e as nossas seguranças lá nas coisas do alto. É de lá que vem a verdadeira felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
contar